irmãos, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com a igreja Salmo 4, que nos traz ensinamentos que podem ser contextualizados para o período que estamos passando hoje. Salmo 4, nós vemos Davi ali passando por momentos de extrema angústia. Ele estava fugindo de Saul, quando Saul foi rejeitado por Deus como rei, e Davi foi escolhido como novo rei. E ele, nesse momento de intensa angústia e tristeza, ele escreve esse salmo. Vamos à leitura do Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu identifiquei aqui 7 coisas interessantes nesse salmo para aprendermos. Primeiro, Davi clamava a um Deus conhecido. Versículo 1 ele fala: na angústia me deste largueza. Ele não fala na angústia me dará largueza, mas ele fala de algo que ele já tinha experimentado. E no contexto de nós, da nossa vida cristã, nós servimos a um Deus que nos é conhecido de perto. Temos nossas experiências com Deus no passado por coisas que já passamos e devemos lembrar dos feitos passados de Deus em nossas vidas e nos momentos de adversidade usarmos isto para termos coragem de seguir em frente. Segunda coisa, Davi demonstra indignação por homens que estavam longe de Deus e não queriam se acertar com os propósitos de Deus. Ele diz no versículo 2: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele está fazendo uma pergunta. É o mal da humanidade. Deus deseja buscar o ser humano para estar perto dele. Mas muitos não querem esta bênção. Preferem viver à sua maneira, viver sozinhos. O sentimento de indignação de Davi é muito parecido com o sentimento de indignação que temos nos nossos dias com comportamentos dos seres humanos que fazem coisas pensando só em si mesmos e esquecendo de Deus. Um outro ensinamento interessante, Davi se sentia escolhido por Deus e sabia que por isto Deus o ouviria e por isto devia ter uma jornada constante. Versículo 3: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Versículo 4: perturbai-vos e não pequeis. Aqui vemos o grande alento de Davi, que é o nosso também hoje. Fomos escolhidos por Deus. Estamos no propósito de servir a Deus, de fazer a sua vontade, não por nossas próprias forças, mas pela própria força de Deus. Ele nos vai dando esta força a cada dia, a cada circunstância que enfrentamos. Pois Ele mesmo nos chamou, nos colocou nesta jornada, de o seguirmos e tê-lo como Senhor das nossas vidas. Ele nos ouve porque nós somos dele. Ele nos escolheu para ter relacionamento de perto. Por isto, ele se inclina com seus ouvidos simplesmente para nos ouvir individualmente falando, nos ouvir como igreja. Ainda aprendemos aqui que Davi nos mostra que a nossa vida deve ser de adoração a Deus contínua. Não é adoração só quando as coisas estão boas. Adoração quando as coisas estão difíceis também. Versículo 5: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor.
Mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, aprendemos que a nossa vida deve ser uma constante adoração a Deus. É estilo de vida. Devemos ter uma vida cristã constante. Ainda aprendemos que, no versículo 6, mais importante que bênçãos é ter o Deus da bênção. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Versículo 6. As pessoas perguntam: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará aquilo que é bom? Quem nos mostrará uma situação ou posição que eu possa me encontrar tranquilo? Deus pode nos dar coisas boas, mais que ninguém. Mas o que Davi entende e nos mostra aqui vem na parte final deste versículo: exalta sobre nós a luz do teu rosto. Com esta expressão, Davi está pedindo a Deus para colocar sobre sua vida um pouco da sua luz que é santa. A luz de Deus em nossas vidas nos traz discernimento sobre as coisas do nosso cotidiano e nos livra de pecar. É melhor ter o Deus da bênção conosco do que necessariamente ter as bênçãos de Deus. Ainda aprendemos no versículo 7: a alegria de estar com o Senhor é maior que os bens materiais. Nós lemos assim: mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. O trigo e o vinho era sinal de riqueza, de fartura. E ele usou essa comparação aqui com esse propósito. A alegria de estar com Deus, mesmo em momentos de extrema dificuldade, é incomparavelmente melhor e maior do que qualquer posição de riqueza. Muito melhor do que qualquer crescimento social que possamos ter nessa vida. A alegria do Senhor é algo que invade o nosso coração e permite que estejamos alegres, mesmo quando temos de lidar com situações adversas aqui nessa vida, aqui na terra. E por último, ainda aprendemos com Davi que estar em paz interior é posição, não situação na nossa vida. Nós lemos assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi entende e compartilha e nos leva a entender hoje que encontrar-se em paz em Deus é posição. Mesmo quando passamos por momentos difíceis, situações onde nossos olhos não veem saída ou fim, estar em paz é decisão. Estar em paz é a confiança incondicional de nossas vidas ao Senhor, que é dono das nossas vidas, uma vez que Ele nos comprou por um alto preço lá na cruz. Isso não quer dizer que não venhamos a enfrentar dificuldades aqui nessa vida, e nem quer dizer que nós não devamos lutar por nossos ideais aqui nessa vida. Nós temos racionalidade e capacidade que Deus nos deu para fazermos essas coisas, mas estar em paz é posição aonde eu, como cristão, me encontro e devo me encontrar. Mas a orientação aqui é para que não esqueçamos que Deus tem o controle de tudo em suas mãos, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha determinado para isso acontecer. Isto nos traz paz. Isto não nos deixa desesperados em um momento como este vivido agora. As coisas estão acontecendo porque foram determinadas por Deus. Quando nós vemos o cenário no qual nós estamos vivendo, e motivador da maneira de eu estar falando com vocês pelo meio virtual, estar em paz é sabermos que tudo isso é propósito de Deus e já foi pensado por Deus lá na eternidade passada. Uma vez eu vi uma frase, e a frase fazia a seguinte pergunta: onde está Deus quando as coisas vão mal? E a resposta era muito simples: reinando. Ele continua reinando como sempre reinou. Como sempre reinou, desde a criação e em toda a história da humanidade. Ele está reinando agora.
Ele está no trono dele, reinando e controlando todas essas coisas que estão acontecendo por sua soberania e para atingir os seus propósitos. E cabe a nós, como cristãos, estar sensíveis a isso, usarmos isso em oportunidades que Ele nos der para sermos auxílio para alguém que possamos falar por um meio virtual, no computador ou por telefone, e ajudar pessoas, mas que estejamos confiantes de que tudo tem um propósito, e esse tempo que estamos passando é um propósito de Deus para despertamento de incrédulos e para a edificação espiritual da igreja, e também para despertamento da igreja, que muitas vezes se encontra adormecida e não está fazendo o seu trabalho talvez como poderia estar fazendo. É isso, pessoal. Tchau para todos. Até a próxima oportunidade. Tá joia?